começar com a oração. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento aqui na Tua presença, Senhor. Esse momento que o Senhor preparou esse estudo para que eu transmita aos Teus filhos e aos Teus ouvintes, Pai. Que o Senhor venha fazer a obra no coração de cada um. Obrigado, Senhor. Repreenda todo o mal, Senhor, que queira atrapalhar esse estudo, que queira atrapalhar a transmissão da Tua palavra. Não permitas. E que os ouvintes, Senhor, sejam edificados, alimentados pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por quereres me usar para fazer esta obra. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Trazer mais um estudo, mas antes eu queria corrigir a minha fala da semana passada, onde eu falei o seguinte, né? Onde eu digo que o homem comeu a árvore da vida e morreu. Eu quero corrigir porque nós comemos a árvore da vida e vivemos. Falei isso sem perceber, mas estou corrigindo agora. Que o Senhor nos abençoe, que Ele me ajude, não é? A transmissão da sua palavra. E também onde eu digo que Satanás está ao nosso redor, Satanás está ao nosso derredor. Então, eu queria corrigir essas duas falas para que a palavra do Senhor não seja mudada. E que o Senhor me ajude na hora de transmiti-la, para que Satanás não venha atrapalhar a pregação da sua palavra. Então, nosso estudo de hoje tem por título Arrebatamento e Volta Visível de Jesus. Qual a diferença? Arrebatamento e volta visível de Jesus. Qual a diferença, né? Há uma grande diferença entre o arrebatamento da igreja e a volta visível de Jesus, né? Entre um e outro existe a grande tribulação. Entre o arrebatamento e a volta visível de Jesus tem a grande tribulação. E o que é arrebatamento? O arrebatamento é quando Jesus, num abrir e fechar de olhos, tira da terra a sua igreja. Todos aqueles que verdadeiramente o receberam como Salvador e Senhor e vivem seguindo os seus ensinamentos. Então, arrebatamento é isto, né? É Jesus levando a sua igreja, os seus, aqueles que creram verdadeiramente nele como Salvador, levando para o céu. Existem entre os cristãos 3 grupos de crentes que pensam diferente. Por exemplo, o primeiro grupo crê que eles são os pré-tribulacionistas. Então, eles creem diferente do segundo grupo, meso-tribulacionista. E o terceiro grupo, pós-tribulacionista. Então, os pré-tribulacionistas, eles creem que a igreja será arrebatada logo no final das dores de parto que Jesus fala, quando a mulher está para dar à luz. Então, Jesus comparou, não é, a sua volta com essas dores de parto. Então, para a gente ficar de olho. Quando a mulher está para dar à luz, ela sente muitas dores. Quanto mais perto
de dar luz mais dores. Então, nós temos que ficar de olho. Então, os pré-tribulacionistas creem que a igreja será arrebatada no final das dores de parto, que são esses sinais que ele deixou, que iriam se cumprir, que já estão, né, se cumprindo. Eu creio que já estão todos se cumpridos. E também quando a igreja for arrebatada e o anticristo reinará, né? Então, o anticristo começará a reinar. Os mesotribulacionistas, este grupo crê que Jesus virá na metade dos 7 anos do governo do anticristo. Então, este grupo acredita que quando o anticristo estiver com 3 anos e meio governando, aí Jesus arrebatará a sua igreja. Mas tem o terceiro grupo. O terceiro grupo crê que são os pós-tribulacionistas. Eles creem que a igreja será arrebatada no finalzinho dos 7 anos de governo do anticristo aqui na terra. Então, quando tiver para terminar o governo do anticristo, os 7 anos, aí Jesus volta e a igreja é arrebatada. Mas eu não creio assim. Eu sou pré-tribulacionista. Então, eu creio que a igreja será arrebatada no finalzinho das dores de parto, né? No finalzinho destes sinais que Jesus deixou que iria se cumprir. E no começo do reinado do anticristo. Então, logo no iniciozinho, Jesus arrebata a sua igreja. Eu creio porque eu vejo claramente na Bíblia o arrebatamento da igreja antes do reinado do anticristo. Eu vou ler bem aqui algumas referências. É 1 Coríntios 15, os versos do 51 ao 53, que diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortabilidade. Então, aqui diz que nós seremos ressuscitados e transformados, né? E seremos arrebatados, né? Então, a trombeta vai tocar, soar, e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, aqui está falando da volta de Jesus. Aqueles que estavam mortos vão ressuscitar, e os vivos serão transformados. Ainda em 2 Tessalonicenses, nos diz assim, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6, nos diz assim: E agora sabemos o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, Paulo diz que tem alguém detendo o anticristo, mas esse alguém será tirado para que o anticristo seja revelado. Então, esse alguém é a igreja que está na terra. Então, quando a igreja for tirada, então o anticristo será revelado. Por isso eu creio que a igreja será arrebatada no finalzinho das dores de parto da qual Jesus fala. Ainda em Apocalipse 3,10 nos diz o seguinte. Apocalipse 3, capítulo 3, verso 10, nos fala o seguinte. Apocalipse
3:10. Diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, o apóstolo João está dizendo aqui que Jesus falando aqui para a igreja de Filadélfia, porque vocês foram fiéis, porque vocês se mantiveram firmes na minha palavra, né? Então também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, Jesus aqui está dizendo que vai nos guardar. E nos guardar onde? Ele vai nos guardar no céu, né? Ele vai nos tirar dessa terra e vai nos levar para a casa do Pai. Ainda em Mateus, capítulo 24, os versos 40 e 41, nos diz o seguinte. Mateus 24, capítulo 24, os versos do 40 ao 41, diz assim. Mateus 24, do 40 ao 42. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, aqui é o arrebatamento. 2 estarão trabalhando e uma é levada e deixado o outro. 2 estarão trabalhando, um será levado e deixado o outro. Então, aqui está falando do arrebatamento, né? Esse arrebatamento não será visível, né? Então, eu sou pré-tribulacionista. Por quê? Porque eu creio que o arrebatamento se dará antes do reinado do anticristo. No arrebatamento, Jesus não virá à terra. Então, Jesus, quando ele vier arrebatar sua igreja, ele não vai ser visto por ninguém. Por quê? Porque ele das nuvens ele dará ordem aos seus anjos para tocar as trombetas. E os salvos vão ouvir o som dessas trombetas. E acontecerá a ressurreição dos que estiverem mortos nessa época. Eles serão ressuscitados e os vivos transformados, como nós já lemos ali. Aqui em 1 Tessalonicenses 4, nos diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versos do 15 ao 17. Diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Então, no 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nosso nos ares. Então, os irmãos estão vendo aqui, ó. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Nós seremos arrebatados.
arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que ressuscitaram. Entre nuvens. Então, nós seremos arrebatados com os que ressuscitaram entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Então, Jesus não virá visivelmente. Então, dos ares, ele das nuvens, ele chamará a sua igreja, né? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, nós estaremos para sempre. Então, a igreja será arrebatada antes do reinado do anticristo. Então, o anticristo, depois que a igreja for tirada da terra, então o anticristo se revelará, se manifestará. Então, o arrebatamento não será um evento visível, mas somente para a igreja que realmente é igreja do Senhor Jesus. São aqueles que realmente creram verdadeiramente em Jesus como Salvador e Senhor, que estão procurando fazer a sua vontade, que tem o selo do Pai em sua vida e lhe obedece. Então, essas pessoas que são a igreja de Jesus, eles irão subir. Aqui em João 6, 27, nos diz o seguinte. João, Evangelho de João, capítulo 6, nos diz o seguinte, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, as pessoas que têm Jesus têm o selo. Ainda em Romanos, nos diz o seguinte, Romanos 8, 9, nos diz assim. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a pessoa que vai subir no arrebatamento é aquela pessoa que tem o selo do Pai e que tem o Espírito de Cristo, né? Que é a mesma pessoa. Então, ela é salva, ela foi selada, ela creu em Jesus, ela recebeu Jesus como Salvador de sua vida e Senhor, seu Senhor, né? Aquele que é o centro da sua vida, aquele que domina a sua vida. Então, ela se alimenta da palavra, né? E tem o selo. O Pai, ele mostrou que deu, né, o selo. Confirmou. Então, essa pessoa é igreja de Jesus. É uma parte da igreja, né? Que a igreja são todos os salvos juntos. Então, estes irão subir na volta de Jesus, no arrebatamento. Esse arrebatamento será somente para a igreja de Jesus. Então, Jesus, dos ares, vai mandar os anjos tocarem a trombeta e a igreja subirá. Então, a verdadeira igreja de Jesus é aquela que se alimenta dele, ou melhor, que crendo nele como Salvador e Senhor, o convidou para entrar em sua vida. Então, os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que se alimentam do Filho de Deus. Aqui em João 6, do 54, Evangelho de João, capítulo 6, João 6, 54 ao 57, diz assim. Evangelho de João, capítulo 6, do 54 ao 57. Nos diz o seguinte.
Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, né? Então, Jesus é este alimento. Então, a igreja de Jesus se alimenta dele, né? Então, a igreja se alimenta de Jesus. Que alimento é esse? É a carne de Jesus? Não, esse alimento é a palavra. É a palavra de Jesus que devemos estar comendo, meditando, lendo, estudando, ouvindo. Todo tempo que pudermos, quando não estivermos ouvindo, lendo, devemos estar mastigando aquilo que já temos na nossa mente, né? Então, eu creio que o arrebatamento ocorrerá no final das dores de parto que Jesus fala, né? Eu já falei isso, estou repetindo, né? Então, Jesus vai chamar a sua igreja lá das nuvens, manda os anjos tocarem as trombetas e a igreja ouvirá, somente a igreja, não é aqueles salvos. Eles vão ouvir o toque da trombeta e vão subir. Aqui em Apocalipse 12, nos diz assim. Apocalipse capítulo 12, os versos 5, nos diz assim. Apocalipse 12, 5, 17, 7 e 12. Diz assim. 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouviu grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, os mesmos que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, essa cena aqui nós vemos, né? Eu acredito, visualizo Jesus levando a sua igreja com aquela comitiva, não é? Os anjos tocando, Jesus na frente, a igreja atrás e os anjos mais atrás tocando as trombetas, levando a igreja ao céu. Já pensou que maravilha? E Satanás lá nos ares vê isto, fica furioso. É por isso que aqui diz, né, no versículo 5 do capítulo 12 de Apocalipse, que nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também
Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então eles ficavam nas regiões celestes, como diz lá em Efésios. Mas quando viram Jesus subindo com a igreja, Satanás reuniu seus demônios, seus anjos caídos, para que fosse, pelejar, para ver se conseguia deter Jesus com a igreja. Já pensou? Aí Jesus passa com a igreja e Miguel, o anjo de guerra, reuniu o seu exército de anjos e houve aquela grande batalha contra Satanás e seus demônios. E e Miguel e seus anjos venceram, Satanás. E jogaram ele lá das regiões celestes para baixo, para a terra. Então, Jesus levou a igreja. E agora quem foi jogado? Satanás com os demônios dele para a terra. E ele não teve mais acesso, não ia ter mais acesso à presença de Deus. Porque ele tinha acesso, dia e noite acusando os filhos de Deus. Mas nesse período ele será jogado do céu, dos ares, para a terra e não terá mais lugar. Então, é uma batalha muito grande. Já pensou nós lá no céu contemplando esta batalha dos anjos, caídos com os anjos de Deus e os anjos de Deus vencendo esta guerra? E aqui diz no verso 12, no verso 11, eles, porém, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus. Então, os salvos, a igreja, mesmo muitos, não quiseram viver, mas não preferiram morrer do que negar Cristo, do que negar a fé. Muitos deram a sua vida. Preferiram perder a vida por amor a Cristo, E agora Satanás foi jogado com seus anjos do céu abaixo, dos ares, para baixo, para a terra. Ele veio com todos os seus demônios e agora iria dominar na terra, governar essa terra. E aqui no verso 2 diz: por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, ele sabe que o tempo dele é pouco. Só é 7 anos de governo nessa terra. E ele vem para governar. E ele vem governar com toda a fúria, já que ele não venceu Deus lá no céu da primeira vez. Foi lançado para a terra, ficou nos ares e na terra, porque tinha acesso no céu e na terra e tinha morada nos ares. Agora, dos ares, ele foi lançado completamente à terra, não tem mais acesso ao céu e ele está furioso, Agora vem governar nessa terra com toda a fúria. Então, a verdadeira igreja de Jesus é aquela que se alimenta dele, Que vive comendo a palavra dele, vive se alimentando, estudando, ouvindo, indo à igreja, está em comunhão com Deus todo o tempo. Então, essas pessoas irão subir. Então, quando Satanás vê Jesus, o Filho de Deus, é legítimo, levando a noiva, a igreja, ele fica furioso e ele quer esse combate. Ele reúne todos os seus anjos para essa peleja. Então, Miguel o derrota e joga do céu para baixo para nunca mais ter acesso à presença de Deus, porque ele ainda tinha, este acesso. Então, vocês já imaginaram essa cena maravilhosa, a igreja contemplando essa batalha que Miguel e seus anjos venceu e jogou, Satanás de cima para baixo. Então, a igreja
Jesus, né? O casamento de Jesus com a noiva é comparado com o casamento dos judeus. Então, Jesus, ele fez essa comparação do seu casamento com o casamento dos judeus. Então, os judeus, eles se preparavam, né? Então, primeiro eles conheciam a sua noiva e a noiva conhecia o seu noivo. Então, Jesus, quando veio à Terra, ele conheceu também a igreja, né? Conheceu aqueles que Deus tinha dado a ele. E a igreja conheceu Jesus, que somos nós. Então, este foi o primeiro encontro, né? Então, Jesus deixou bem claro algumas coisas em relação a este evento, né? O casamento. Então, ele fala deste casamento. E o casamento de Jesus é comparado com o casamento dos judeus, certo? Então, os judeus, eles têm um ritual, não é? Umas etapas nos seus casamentos. O casamento judaico ilustra o relacionamento do Messias com a igreja. Então, os crentes em Jesus foram escolhidos para serem a sua noiva. Em Efésios 1:4. Eu não vou ler, os irmãos podem ler depois, certo? Então, vemos também o apóstolo Paulo falando deste assunto lá em 2 Coríntios 11:2. Os irmãos também podem conferir aí depois. No casamento judaico, há algumas fases até a consumação do matrimônio. Então, o casamento de Jesus com a noiva é comparado ao casamento dos judeus, né? Então, Jesus era judeu, né? Então, a primeira fase do casamento de um judeu é o noivo conhece a noiva e a noiva conhece o noivo. Então, Jesus veio, já falei, veio à terra, conheceu a noiva, que é a igreja, que somos nós, e ela o conheceu. Então, quando Jesus morreu, deu seu sangue, né, por nós, e nós o recebemos como Salvador, isso é este conhecimento. Começou o relacionamento, né? Essa intimidade, né? Esta primeira fase, né, do conhecimento. Então, a segunda fase, os noivos fazem um contrato de casamento e sela este contrato com um cálice de vinho diante das testemunhas. Então, isso é o casamento judaico, né? Então, estava selado o início do noivado. Então, o noivado o noivo assumia o compromisso com a noiva de retornar num tempo determinado pelo pai do noivo. Então, o pai do noivo é quem determina o tempo do noivo voltar para pegar a noiva. Então, ele faz essa aliança, esse contrato de casamento, aí vai embora para a casa do pai, providenciar um trabalho, providenciar a casa para ele morar com a noiva. Então, tem todo essas etapas, né? O casamento de um judeu. E Jesus compara o seu casamento com o casamento de um judeu, né? Então, o pai do noivo, que era de 1 a 2 anos. Então, o noivo se retira para preparar a casa, arranjar um trabalho e botar os móveis, tudo bem. Ele tinha que passar de 1 a 2 anos para fazer tudo isso. Não podia passar desse prazo. E quando já tivesse tudo pronto, então ele voltaria, né, para casar, para ter novamente este compromisso, esse contrato com a noiva confirmado. Então, o contrato de casamento de Jesus e a igreja era a própria Bíblia. Então, o contrato
que Jesus fez com a igreja é a sua palavra, né? A Bíblia. Então, este é o contrato que Jesus fez conosco. E este contrato nós temos, né, até hoje. Então, contendo as cláusulas normais para o noivo. Está lá em Deuteronômio 7, 9. Os irmãos também podem ler, porque há muitas referências, aí não passa muito tempo. Então, o contrato foi celebrado por Jesus com os apóstolos na última ceia. Então, esse contrato de casamento, que também tinha o cálice, né, do vinho que eles tomavam, Jesus celebrou esse contrato de casamento na ceia, na última ceia do Senhor, né, com os discípulos, que representavam a igreja e também as testemunhas. Então, os noivos bebiam esse cálice de vinho, confirmando esse contrato na presença de testemunhas. Então, os discípulos, tanto eles eram essa noiva, né, como essas testemunhas. Porque quando Jesus subiu aos céus, então os discípulos começaram a igreja pregando e ganhando vidas, e também eles testemunharam, né? Saíram pregando a palavra do Senhor. Então, testemunhando também as testemunhas que iriam anunciar esta mensagem de salvação, né, ao mundo. Então, em Mateus capítulo 26, vou ler bem aqui. Mateus 26 nos diz o seguinte. Capítulo 26, os versos do 27. Mateus 26, 27. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu cálice, o cálice da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então, Jesus está aqui confirmando este contrato de casamento. Então, os meso e os pós-tribulacionistas, eles tiram este casamento do noivo, porque um crê que Jesus vai voltar na metade dos 7 anos, dos 3 anos e meio do reinado do anticristo, e o pós, né, tribulacionista crê que Jesus vai voltar no finalzinho dos 7 anos. Então, este casamento aqui do noivo é 7 anos de festa. Então, não pode, Jesus não pode vir na metade dos 7 anos do reinado do anticristo, porque os 7 anos do reinado do anticristo aqui na terra serão os 7 anos de comemoração das bodas do casamento do Cordeiro lá no céu. Então, se Jesus voltar só na metade dos anos, como é que vão comemorar 7 anos? E Jesus falou desse casamento. Então, por isso, eu creio que Jesus vai voltar no finalzinho das dores de parto que ele fala, né? Então, aqui Jesus fala do cálice. Então, o noivo bebeu o cálice com vinho, mais a noiva, e ali estava selado este contrato. O noivo se retirava para conseguir o lar para levar a noiva e também um trabalho. Então, feito este contrato, o noivo judaico, que a gente está comparando o casamento de um judeu com o casamento de Cristo, né, e a igreja. Então, no casamento judaico, o noivo judeu, né, voltava para a casa do seu pai para preparar um trabalho e um lar, para depois voltar e levar a noiva para as bodas.
Então Jesus, ele fez esse contrato de casamento com a igreja e voltou para o céu, não é? Aqui em Mateus 26, 29 diz o seguinte, no 29, capítulo 26, o verso 29 diz: E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então Jesus está dizendo que vai beber novamente, não é? Aquele cálice divino com a noiva só na casa do Pai dele, quando ele voltar e levar esta noiva com ele de volta, não é? Para o lar que ele foi preparar, porque Jesus disse que foi preparar um lar, né? E quando esse lar estivesse pronto, ele viria nos buscar. Então Jesus disse em Mateus 26, 29, isto, né? Que vai beber novamente desse cálice só na casa do Pai dele, que é o céu. Logo após assinar este contrato de casamento e com o seu próprio sangue, que beberia novo no reino do Pai. Então Jesus, ele assinou esse contrato de casamento com o seu próprio sangue. Jesus derramou o seu sangue, né? O sangue dele foi esta assinatura. Então é o sangue de Jesus que lava os nossos pecados, né? Porque com pecado, a igreja de Jesus, não pode entrar no céu, né? Então, Jesus, ele assinou este contrato de casamento com o seu próprio sangue. Então, quando uma pessoa recebe Jesus como Salvador e Senhor, arrependido dos seus pecados, convida ele para entrar na sua vida, então ele perdoa os pecados. Ele não só perdoa, mas ele limpa todos os pecados. E o Espírito Santo vem morar na vida da pessoa que recebe Jesus. Em João 14, do 1 ao 3, nos diz o seguinte. No Evangelho de João, capítulo 14, os versos do 1 ao 3, nos diz o seguinte. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus, ele foi preparar este lugar para a sua igreja. E ele está para voltar, porque ele disse que iria acontecer alguns sinais, ele deixou alguns sinais, algumas profecias que iriam acontecer quando ele estivesse próximo, né, da sua volta. Ele deu até o exemplo da mulher que está grávida para dar luz, né? Então, ele diz que vai preparar lugar. Quando estes lugares estiverem preparados, ele voltará para levar a noiva. Então, no casamento judaico, a noiva também tem responsabilidades. Então, aqui é a comparação entre o casamento de um judeu com o casamento de Jesus e a igreja, certo? No casamento judaico de um judeu, né, a noiva também tem responsabilidades de se manter fiel, imaculada, ataviando-se para o dia da festa das bodas e perante a sociedade. Então, a noiva do judeu, né, de um judeu, ela tem essa responsabilidade, que diante da sociedade, ela tem que se manter fiel, imaculada, ataviando-se para o dia da volta do noivo. O noivo foi para a casa do pai dele,
preparar o lugar para levar a noiva e também um trabalho. Quando a data seria de 1 a 2 anos, esta preparação. Nós estamos mais ou menos assim na volta de Jesus. Vocês já prestaram atenção que Jesus está mais ou menos dentro dessa faixa de idade aí? Então, nós estamos mais ou menos, né, completando, né, de 1 a 2 anos era a data que o noivo tinha que voltar. Então, o casamento de Jesus é comparado com o casamento de um judeu. Então, a noiva tinha responsabilidade. A responsabilidade dela era de se manter fiel ao noivo, né? Fiel àquele contrato que já tinha sido assinado. Imaculada, pura, né? Ataviando-se, preparando-se para a volta do noivo. E diante da sociedade, a sociedade tinha que ver essa pureza, né? Essa fidelidade, ela se preparando para receber o noivo, né? É assim que a igreja de Jesus tem que estar. A noiva de Jesus, que é a igreja, também tem estas mesmas responsabilidades de se manter fiel, de ser imaculada, ataviando-se e mantendo-se pura. Então, a igreja de Jesus não pode estar se contaminando com o pecado. Não pode estar sujando seus vestidos de casamento, né? Que é a sua pureza, né? Que é a sua vida no pecado. Não pode. Então, a igreja de Cristo tem que se aproximar cada vez mais de Jesus, da palavra de Deus, confessando os seus pecados. No tempo determinado pelo Pai, o noivo levaria a noiva da casa do pai dela, para a sua nova casa. Então, o noivo judaico, né, levava no tempo que o pai dele, era o pai dele que ia dizer o tempo dele voltar. E a data era de 1 a 2 anos. Então, quando ele já estivesse pronto, então ele iria lá, pegava a noiva da casa do pai dela e levava para a casa que ele já tinha preparado. Então, o pai do noivo dizia quando isso ia acontecer. Então, o noivo levaria a noiva da casa do pai dela para a sua nova casa. Diante da sociedade, bebiam do mesmo cálice, aquele cálice de vinho, né? Que eles tinham bebido lá no contrato de noivado. Cálice que beberam no noivado, confirmando assim, mais uma vez, o contrato de casamento. Colocava a aliança e era selado diante da sociedade de Deus, né? E de Deus. Então, ali estava o compromisso estava concluído, né? Porque o noivo voltava e novamente beberia daquele cálice. Então, o noivo levava a noiva para os seus aposentos e teriam 7 dias de festa. Então, o noivo judaico tinha 7 dias de festa. Depois que ele voltava, levava a noiva para as núpcias, né? Lá na casa que ele já tinha preparado. Então, era 7 dias de festa. O noivo não sabia o dia a noiva não sabia o dia do retorno do noivo. Sabia mais ou menos a época, mas o dia somente o pai do noivo sabia. É o mesmo com a igreja de Jesus. Jesus foi para o céu, ele disse que vai voltar quando a casa estiver preparada. Mas quem sabe o dia da volta? Só o Pai, não é só Deus, sabe? É do mesmo jeito dos judeus, só o pai do noivo é quem sabe. Então, a noiva não sabia o dia, quer dizer, a igreja não sabe o dia do retorno de Jesus, né? Do retorno do noivo. Sabia mais ou menos a época, mas o dia somente o pai do noivo sabia. Então,
Jesus ele deixou alguns sinais, ele deixou algumas profecias, né? Quando estivesse perto da volta dele, mas a noiva não sabe. Nós, Igreja de Jesus, não sabemos o dia e nem a hora, mas sabemos que está no tempo, porque tudo que Jesus disse que ia acontecer já estão acontecendo e eu creio que tudo quase já está concluído. Então Jesus diz em Mateus 24, vou ler bem aqui. Mateus, capítulo 24, os versos do 42. Mateus 24, 42, ele diz assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, a igreja não sabe o dia. E ainda no capítulo 25, o verso 13 nos diz assim. Capítulo 25, verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então, a igreja de Jesus, a noiva de Jesus, é como a noiva de um judeu. Não sabe a volta do noivo, mas sabe a época. Então, nós sabemos que a época é chegada. Só não sabemos nem o dia e nem a hora. Está próximo. Então, temos que estar nos ataviando. Temos que ser fiéis ao nosso noivo, a Jesus. Temos que ser puros, né? A igreja tem que ser pura. Tem que estar vigiando para o noivo, quando chegar, ela está preparada para ir. Então, Jesus disse em Mateus 24, 42, 25, 13, que eu já li, que só o Pai sabe o dia e a hora dele voltar. Então, só o Pai, só Deus sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. O retorno do noivo judaico era ao som do chofar. Chofar era aquele chifre, né, de carneiro que eles tocam. Então, Jesus também virá buscar a sua igreja ao som das trombetas. Em 1 Tessalonicenses 4, vou ler mais uma vez, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versos do 16 ao 18, que diz assim: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o noivo não sabe o dia da volta dele. Jesus disse que ele não sabia, só o Pai. Então, o noivo judaico não sabia, só o pai dele é que sabia o retorno dele. Mas a noiva sabe o tempo, mas também não sabe nem o dia nem a hora. A igreja não sabe nem o dia nem a hora, mas nós sabemos o tempo. O tempo é chegado, né? Tudo que Jesus disse que iria acontecer já está acontecendo. Também o noivo judaico era de 1 ano a 2 anos para o retorno, para buscar a noiva, para conseguir o lar. Jesus já está mais ou menos com esse tempo, né? Significa que o tempo é chegado da volta de Jesus. A noiva tem que estar ataviada, tem que estar pura, tem que estar fiel. Então, no casamento judaico, as bodas eram comemoradas durante 7 dias e com muitos convidados. O casamento de Jesus também será 7 anos
e terá uma grande festa e muitos convidados. Então Jesus também terá essa grande festa nesse casamento. Então Jesus arrebatará a igreja e lá no céu vai ter esses 7 anos de festa. É por isso que diz aqui em Apocalipse, no capítulo 12, diz assim, vou ler mais uma vez. Por isso, festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, festejai. Então, a igreja, depois que Satanás foi jogado, né, de lá dos ares para a terra, então a igreja começa as bodas do Cordeiro, e serão 7 anos de festa, de alegria, né? De felicidade. Já pensou com Jesus? Enquanto que aqui na terra, Satanás estará furioso, né? Perseguindo e fazendo toda a maldade com os que ficaram. Então, a volta visível de Jesus. Então, qual é a diferença do arrebatamento e da volta, né? Já falei do arrebatamento. Agora, a volta visível, porque o arrebatamento não será visível, será apenas para a igreja. Então, a volta visível de Jesus, vou ler aqui em Mateus, capítulo 24, os versos do 30 ao 31. Mateus 24, os versos do 30 ao 31 nos diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, Jesus vai voltar visivelmente e vai voltar tocando trombetas. Então, Jesus vem vitorioso. Em Zacarias, no capítulo 14, nos diz assim. Zacarias, capítulo 14. Zacarias 14, os versos 3 ao 5. Diz assim: Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O monte das oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias. Rei de Judá, então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Então, Jesus vai vir com todos os santos. Então, é por isso que eu sou pré-tribulacionista, porque Jesus virá com os santos. A igreja, ele vai arrebatar a igreja, vai levar a igreja, ele não vai pisar nessa terra, as pessoas da terra não irão ver Jesus, das nuvens ele irá chamar a igreja, depois ele vai voltar com a igreja para essa terra e todo olho vai ver. E vão se lamentar. É como diz lá
em Mateus, né? Mateus, no capítulo 24, os versos 30. Então, todo olho verá, todo olho vai ver, as pessoas vão se lamentar, porque rejeitaram, né, o Salvador. Então, verso 30, vou ler mais uma vez. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Então, as pessoas que viverem nesse tempo vão se lamentar de terem, não é, rejeitado o Filho de Deus. Então, nessas referências diz que todos os povos da terra se lamentarão e verão, não é, Jesus vindo com sua igreja. Já pensou, vindo com os santos, né? Que já teve 7 anos de gozo, de alegria, de festa, né, do casamento. Agora ele volta com essa igreja. Será um evento visível para todo o mundo. Então todos vão ver esse retorno de Jesus com a sua igreja. Então Jesus manda os seus anjos reunir os eleitos de uma a outra extremidade dos céus. Os santos que vieram com ele serão reunidos, né, para o governo, para governar com Jesus aqui na terra. Então, esses santos, né, serão reunidos nos céus. Jesus voltará visivelmente para destruir Satanás, o anticristo e o falso profeta e todos aqueles, né, que rejeitaram, né, o Salvador, todos aqueles que perseguiram a igreja de Cristo. Então haverá este juízo, né? Satanás será preso, será jogado em um lugar reservado que Jesus fez, né? E também o anticristo e o falso profeta. E Jesus implantará o seu governo aqui na terra. E ele vai governar com a sua igreja, né? Com os santos, aqueles que creram verdadeiramente nele como Salvador. Aqueles que deram, muitos, né? Que deram a sua própria vida, mas não negaram Jesus. Então, nós reinaremos com Cristo nessa terra. Então, que o Senhor nos abençoe, né? Que possamos estar nos preparando, guardando, né, a nossa vida, sendo fiel, sendo puro diante de Deus, não nos contaminando com o pecado. E aqueles que quem ainda, não é, não recebeu Jesus, não creu nele como Salvador, e estiver ouvindo esta mensagem, ou for ouvir depois, se quiser receber Jesus agora como seu Salvador, então ore comigo. E você que já é de Cristo, que já tem Jesus como Salvador, então se firme mais, busque mais a Deus, se aproxime, né? Porque o noivo vem buscar a noiva. Eu creio nisto, que nós, filhos de Deus, noiva de Jesus, não iremos passar por essa grande tribulação que está chegando. O noivo está voltando. O tempo é chegado. Não sabemos o dia nem a hora, mas o tempo sabemos. O tempo é agora. Porque Jesus disse que iria acontecer estas coisas que já estão acontecendo. Então, se alguém quiser aceitar Jesus como Salvador, ore comigo. Senhor Jesus, eu te convido agora para entrar na minha vida, no meu coração. Repreenda, Senhor, todo o mal que tem dentro de mim. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é quem dá a salvação. O Senhor que deu o seu sangue para que eu pudesse ter meus pecados livres, perdoados, limpos. E eu aceito o Senhor Jesus. Venha morar na minha vida. Eu lhe convido. Eu creio no Senhor. Eu creio no que o Senhor fez. Me perdoe e me encha do teu Espírito, que o seu Espírito venha habitar em mim
Eu te aceito como meu Salvador. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém, Senhor. Se você fez essa oração, então, crendo verdadeiramente, então você é salvo. Procure uma igreja e se congregue para que você cresça espiritualmente na palavra do Senhor, no conhecimento, na verdade. E vocês que estão assistindo, né? Que vocês que irão assistir também, que possam passar essa live para frente, esse estudo, para que outras pessoas também possam receber Jesus como Salvador e também se edificar. Então, que o Senhor nos abençoe. E também vá lá no meu YouTube lá e se inscreva lá e bote o seu bonzinho para que esta mensagem vá para outras pessoas. Então, até a próxima live.